Fala, gente! Eu sei que eu dei uma sumida, mas eu voltei e eu voltei hoje com uma coisa muito legal. Quem vai falar comigo hoje, aqui no Como Você Pode Me Ajudar, é o Pedro Ivo Rogedo. Ele é um cara fantástico, meu amigo há muitos anos, e ele é cientista de dados. Eu não vou ficar explicando muito aqui, o LinkedIn dele tá aqui embaixo, então, quiser dar uma olhada nele, vai lá, clica no link, já curte, sininho, afins. Mas assim, o Pedro, ele é mestre, doutor, já passou pela ESPN, já passou pela DPZIT, cuidava de Renault, McDonald's, um monte de empresas. E aí o que aconteceu? Hoje ele está com uma consultoria de ciência de dados e eu estou batendo um papo com ele para me ajudar com a minha startup. E aí, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim: Pedro, imaginando que eu sou uma startup, eu tenho orçamento zero, e eu te pedisse um socorro para me ajudar a fazer o planejamento 2022 da minha startup, como que você poderia me ajudar? E aí o Pedro falou assim: Estevão, orçamento zero. Eu falei: é. Ele falou: então tá, vamos brincar. Então, Pedro, o que eu quero saber é como que você pode me ajudar? E aí, Estevão, tudo bem? E aí, gente, obrigado pelo convite também. Bem, o zero sempre é muito chamativo também e realmente é o nosso sonho cada vez reduzir custos, principalmente nesse ambiente que a gente sabe que está bem mais difícil, desafiador, o ambiente empresarial atual. E a boa notícia é que assim, a gente tem uma boa e uma excelente notícia. Essa é a parte boa. A boa notícia é que, assim, obviamente, a pesquisa ela continua sendo cada vez mais importante na parte de planejamento de dados, e aqui a gente não está falando só dos dados que a gente está acostumado a ver muito de operação de mídia, né, tipo DMP, DSP e tal, que é um mundo também, na parte programática lá, que é bem legal, mas aqui a gente está falando, precisamente, de inteligência de mercado, né, que são aqueles dados mais agregados sobre região, sobre o consumidor em si, no nível até um meso, né, o nível do meio e o nível mais macro. E a excelente notícia que eu te disse agora é que esses dados, a gente já paga por eles. Nos nossos tributos, nos nossos impostos, a gente já paga. Eles fazem parte da estrutura, né, que a gente tem hoje, tanto no nível federal, estadual, municipal. Você tem instituições que são extremamente bem reconhecidas, assim, inclusive internacionalmente, como o caso do IBGE, por exemplo, da própria FGV, que não é pública, mas tem uma parte ali que exerce um papel, né, de utilidade pública, principalmente com a FGV Dados. Você tem IPEA, você tem até bases que a gente nem imagina, tipo o Denatran, você tem organizações de IESE, FenaBrave, FAB, todas elas são fontes para a gente incríveis, incríveis, até estranho, né? Mas são fontes assim bem importantes em termos de dados, que muitas vezes já vêm agregados, tratados e são confiáveis. Então, pegando hoje, né, como exemplo, até porque a gente vai tentar focar mais hoje, mas pensando assim, será que a gente consegue ter informações interessantes e úteis, né, para o teu processo de planejamento, para a tua estratégia aplicada, né, na real? Não é um interesse acadêmico puramente, é um interesse aplicado para você ter base lá para fazer a tua estratégia. A custo zero? Em termos de dispêndio zero, sim, essa é a boa notícia. Claro que a continha dos meus honorários eu te mando depois, quando terminar a pandemia, em formato de um chopp junto, tá? Mas em Mas, termos... Pedro, sabe uma coisa que eu sempre Fala. falo nas minhas aulas de planejamento? É que a gente que é do lado do planejamento, a gente gosta muito da parte criativa, a gente gosta muito das ações, né? E Eu pouca adoro gente também. gosta da parte menos sexy, porque pesquisa É, é a coisa mais importante, mas ela é menos sexy. E eu falo, se em geral, a você gente não fizer tem uma má, tempo. Né? se você fizer uma má pesquisa ou não tiver uma pesquisa, o que descer daquilo vai estar ruim. No direito, eu sou advogado originalmente, mas um longo tempo aí, mas é o que eles chamam de teoria da árvore dos frutos envenenados, que diz que em uma prova, né, quando ela é obtida ilegalmente no início, ela vai meio que contaminar tudo que deriva dela. Com dado é muito parecido, um dado mal feito, mal pego, até errado, né, que é o pior de todo. O dado ele pode ser correto, porém inútil. Isso é ruim. Mas quando o dado ele é correto, ele é útil, porém incorreto, aí são outros 500. Então, eu concordo com você. Em muitos casos, a gente tem, obviamente, passar mais tempo no brief com a pesquisa mesmo. E aqui eu acho que eu consigo te ajudar um pouquinho, pelo menos, para a gente começar a ver o que a gente já pode ter antes de falar, vamos comprar Nielsen. E um disclaimer, eu adoro o Nielsen, realmente, eu gosto muito da Kantar, a Ipsos faz um trabalho maravilhoso, eu realmente gosto das instituições de pesquisa particulares, eu acho que e o que a gente fala aqui não é para tirar o valor delas, ao contrário, mas é para mostrar que muitas vezes o que a gente quer saber já está disponível. Então, acho que esse é um ponto legal até para ajudar muita gente. Vamos lá?
Vamos lá, então. Compartilha a sua Vou tela aí. Vamos compartilhar para a minha aula. telinha. Oh, adoro essa sensação de aula, assim. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que a gente pode fazer aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, foi? Sim. É a página, gente, é a página tradicional do IBGE. Eu já tinha clicado aqui em desenvolver, mas só para voltar. Já deixei algumas coisas aqui meio que pré-abertas, inclusive esse WhatsApp que vai ser fechado aqui, mas no estilo que eu falei com o Estevão, estilo meio Palmirinha, tá? Então, é programa de culinária. Algumas coisas a gente já abriu aqui, mas só para evitar ficar carregando, tá? Gente, IBGE, todo mundo lembra da época do colégio, né? Então, informação sobre população, tudo isso. Mas não é só isso, né? Ou não é só isso, não é só esse pequeno aspecto de população. Quando você está logo no início aqui, vejam que interessante é toda a parte de usabilidade do site. Então, você já tem um exemplo bom de um site público. Banco Central é bom também, tem outros, mas a informação que você precisa em geral está classificada por importância e logo aqui de cara você tem, cara, quais são as últimas 4 informações que saíram, caso 3, né, da direita, e a estimativa de população do Brasil. Então, algumas coisas mais curiosidade, outras menos, mas a parte boa é que a gente consegue fazer o drill down disso. Então, vamos supor, o seu problema é de carros em Mato Grosso do Sul, certo? Então, vamos Sim. começar primeiro pela população. Só para o pessoal que está assistindo esse vídeo que talvez não me conheça, né? Eu sou sócio de uma startup de serviços automotivos e a gente escolheu como mercado de teste o mercado do Mato Grosso do Sul. Então, por isso que a gente está direcionando, eu já tinha avisado antes para o Pedro, né? Vamos direcionar aqui os dados para o Mato Grosso do Sul. Método Palmirinha, vamos lá. E é melhor também, até porque no teste que a gente fez no outro dia para isso, deu aquele modelo tela azul, né? Também. Gente, como vocês podem ver tranquilamente, projeção, né, de população, e é só um ponto, um detalhe, né? Por que é projetado? Porque realmente saber, digamos assim, vai ser consenso, né, de 10 em 10 anos, mais ou menos, e tal. Você tem um acompanhamento disso na PNAD e outras pesquisas, mas, no fundo, a população ela vai ser estimada. Isso não tem problema algum, tá? Por quê? Porque, para uma parte do que você vai fazer na vida, você não precisa de uma população exata, até porque esse dado vai ser quase impossível de você ter. Então, aqui a gente simplesmente veio aqui e clicou Mato Grosso do Sul. Há outras maneiras, tá, gente, de pegar isso aqui, até mais automáticas. O pessoal que trabalha com FTP, com Carriage, SQL, APIs, tal. O IBGE tem uma API, inclusive, isso é um ponto que hoje a gente não vai abordar, mas é um ponto bom saber também. Então, você pode conectar o teu sisteminha direto. É tudo gratuito, no sentido gratuito, nessa zero despesa, já é público, inclusive no detalhe dos dados. Então, hoje aqui a gente vai focar num dado um pouco mais macro, né, gente? Mas só para vocês saberem que tem também esse detalhamento. Quando a gente vai aqui, por exemplo, para a pirâmide etária, vamos pegar aqui, sei lá, 2021, que é a estimativa que eles têm no Mato Grosso do Sul. Eu não quero exibir Brasil, não. Desculpa, eu só quero exibir Mato Grosso do Sul, que é esse azulzinho que vocês estão vendo aqui no meu canto esquerdo da tela, né, no lado esquerdo. O que isso mostra para a gente? É como quando a gente lembra de pirâmide etária, isso aqui são os grupos etários, né? Posso até... Não precisa ampliar, não. Dá para ver bem. Na esquerda, homens de 20. Só vai devagar com o mouse aí, porque eu estou tentando acompanhar ele. É aquela coisa meio, né, meio freak, assim. Mas vocês veem que é tudo... Isso é um ponto até bom do mouse, porque é tudo bem responsivo, inclusive, tá, gente? Legal. Então, você está vendo que isso aqui dá um banho de 10-0 em alguns sistemas aí que, em tese, deveriam fazer, são muito bem pagos, mas né, depois a gente edita essa parte. Mas tudo bem. Gente, coisa básica, assim, a primeira coisa que você precisa saber é quanto é o tamanho do seu público-alvo, né? Então, a gente já especificou. Então, vamos supor que você esteja por um aspecto puramente, né, teórico aqui, tá, Estevão? Mas suponhamos que sejam homens e mulheres de 20 a 24. Para começar, se eu estou vendendo serviço automotivo, meu público é acima de 18 anos. Então, já começa por aí. Né? Então, exatamente. Não, pode falar, desculpa. Não, então, acima de 18 anos. Então, a gente já pega uma faixa etária mais clara e eu sei hoje, pela minha estrutura, pelos meus clientes, que os meus clientes não tendem a passar muito de 69. Acho que não tem hoje nenhum cliente acima de 69. Então, quer dizer, a gente tem aquela faixa ali que a gente pode pegar a faixa dos 24, né, até a faixa de 69, eu consigo dar uma estimada no meu público. Bem, já que você já tem uma necessidade mais específica, isso é um ponto legal, então aqui é muito mais para a gente, né, passear um pouco, ter uma ideia geral. Isso é importante, gente, também, a questão de, né, se tem insights em geral, porém, tem um outro sistema chamado Sidra, que vocês vão ver em alguns lugares a gente falando,
que é Sistema Integrado de Recuperação e não sei o quê, que é basicamente... aqui, ó. Sistema IBGE de Recuperação Automática, CISA, que é basicamente a interface que o IBGE montou para pessoas como eu, o Estevão, você, ou seja, não vou dizer pessoas normais, tá? Mas pessoas que não estão nesse momento com uma necessidade de entrar muito no detalhe do dado, né, que a gente chama do desagregado, mas que precisam de um dado um pouco mais customizado. Ou seja, ao invés de você ter que pedir para alguém, você mesmo pode fazer como se fosse uma tabela dinâmica. Tá? Então, aqui, esse é o Sidra, então, sidra.ibge.gov.br, é simples, tá? Ele é totalmente gratuito, que nem a gente fala, e aqui ele vai trazer as últimas pesquisas que foram divulgadas. Tá? Se você quiser, você vai direto aqui, então você tem, vou até só tirar esse aqui, ó. População, então, censo demográfico, PNAD, aí depois eu acho que vale a pena vocês darem uma explorada em cada uma dessas, mas vamos pegar, por exemplo, o censo, né, que foi o último de 2010, se bem que censo não. Desculpa, agora eu tinha aberto isso aqui, mas eu pensei numa outra coisa que a gente pode fazer rapidinho. População, registro civil, estatísticas da população, exato. População residente estimada, então, vou só voltar aqui, desculpem. Você vai na pesquisa que você quer, então isso aqui é normal, você escolhe de acordo com o tema, né, que você quer. Então, no caso, a gente escolheu população, a gente pegou a estimativa da população, pode ser projeção também, tem outras pesquisas interessantes. Nesse caso, a gente clicou em estimativas da população. Aqui ele vai dizer todas as tabelas e fontes de dados que eles têm referente a isso. Então, eles têm todas as estimativas realizadas em 2001, 2000, até de 2020. E quando ele fala em território, ele fala uma coisa importante para a gente, que é o que a gente chama de quebra, né? Que é qual o detalhamento que ele vai ter disso. Nesse caso, ele tem a abertura Brasil, GR é grandes regiões, o F unidade da federação e MU, que é né, faz sentido, mas é de município da coisa, tá? Então, você vai aqui, que é a variável, na verdade? A variável, isso aqui você não precisa mexer em geral, tá? Isso aqui ele já vai dar para a gente. Ele mesmo vai falar se possui ou não erros, né? Então, você vai notar um vermelhinho se tiver algum branco. Vermelho sempre é ruim, né, nesse sistema, ainda bem. Qual a variável, ou seja, o que você está querendo saber, população estimada, qual o ano que você está querendo saber, 2020. Mas eu queria saber de 2021. Então, né, a gente tem alguns fatores que são importantes. Não necessariamente o dado mais recente, ele vai ser o melhor. Isso é um ponto interessante para a gente. Por quê? Às vezes a gente fala, pesquisa de 2019, pesquisa de 2018, 15. Algumas pesquisas, na real, a maior parte delas, elas não perdem, digamos assim, o valor com o tempo. Não quer que você vá usar uma pesquisa de 2000 aqui 20 anos depois. Porém, principalmente população, tendências demográficas em geral, tendências sociais e até muita coisa econômica, elas não tendem a mudar tão abruptamente. Claro que houve uma Pedro, pandemia, foi isso que eu fiquei pensando, né? Por exemplo, para o claro. meu planejamento, se a gente teve um crescimento de população de 2%, você não vai fazer uma mudança, porque eu preciso fazer um planejamento macro, né? Quer dizer, eu preciso ter uma ideia geral do quanto que tem de pessoas naquele lugar e não necessariamente se aumentou. Então, vamos pegar aqui, a última vez que eu olhei, Mato Grosso do Sul deve ter 2.800.000, 2.900.000. Por aí, mais Não ou vai menos. fazer diferença para mim se é 2.900.000 ou 2.920.000, né? Não, menor diferença. Exato. Desculpa, eu só abri a porta aqui para um felino sair nesse meio tempo. Quem também tem gatos e cachorros vai entender. Mas, no fundo, não vai fazer a menor diferença. Na verdade, vai fazer uma diferença, sim. Vai gastar um tempo precioso que você talvez não tenha, né, para achar um dado que não tem exatamente essa precisão não vai te trazer mais informação. Isso que é um ponto importante. Então, Exato. sigam felizes, vão confiantes, porque, em geral, dá para usar. E uma coisa que até eu vi muito como pesquisador vocês, principalmente os empreendedores, o pessoal que está ali no dia a dia do negócio, a pessoa ela vai conseguir sentir quando não der. Tá? Então, vamos descendo aqui. O ano, unidade territorial, aqui a gente vai falar da unidade da federação. Quais são as unidades da federação que a gente tem? Automaticamente ele pega todas aqui na direita, no nosso caso, Mato Grosso do Sul. É simples assim, visualizar e pronto. Ele te dá o Brasil e você não estava tão errado, 2.809.394. É precisamente isso? Não necessariamente. Né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas aqui a gente já tem um fator. Quando você vai falar da quebra, né, dessa população, e aí a gente está falando também o quanto que a gente tem em termos de
em termos de idade e tal. A gente vai ter outras pesquisas aqui, mas eu acho que a gente pode ir vendo aos poucos, mas essa é a mais importante, que é a PNAD contínua. Eu abri aqui, Pesquisa Nacional para Amostra de Homicídios Contínua Anual. Isso aqui é meio que uma pesquisa, como o nome diz, contínua, ou seja, ela vai sendo feita, se eu não me engano, é de 3 em 3 meses que ela faz o reporte. A coisa tem um DAPIN aqui, mas o que interessa para a gente é isso aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, população residente por sexo e grupos de idade, que é o que a gente Legal. estava falando agora. O CIDRA, a mesma coisa, unidade territorial e grupo de idade. Aqui a gente vai querer separar homens e mulheres, só para ter uma ideia. E nos grupos Uma etários... coisa interessante para o pessoal que está aí, né? Por Claro. que eu quero separar homens e mulheres? Porque eu faço campanhas diferentes, né? Quando a gente separa, por exemplo, as buyers persona, a gente identifica no meu produto que o interesse da mulher pelo meu produto muitas vezes é diferente do interesse. Não necessariamente o uso é o mesmo, mas o discurso de venda às vezes é diferente. Então Sim. é legal eu ter uma ideia Exato. se existe uma proporção diferente de homens para mulheres naquela sociedade. Exatamente. Isso é um ponto importantíssimo, tá, que você falou aqui. Esse exercício que a gente faz aqui em geral, tanto com dados até públicos, quanto eventualmente com dados de fontes fechadas, esse exercício ele é um exercício que é importante, né, prévio, mas ele não é o final da coisa. Ele é muito mais para a gente ter a base onde a gente vai partir para outras coisas. Então, o Estevão ele tem algumas hipóteses, que as mulheres em geral, pela observação, que isso vai ter que ser depois, obviamente, trabalhado mais em outros detalhes, mas aqui o nosso objetivo não é exaurir, né, a quantidade de coisas, mas sim da base. Isso é um ponto Exato. legal que a gente tem. Vamos pegar aqui como oficialmente... Inclusive, Pedro, às vezes os dados podem ser usados para... eu falo que a gente toma muito cuidado de não fazer o planejamento reverso, né? Então, quer dizer, eu tenho uma ideia e eu tenho que estar disposto a mudar de ideia pelo dado, né? E é difícil, nossa senhora, Exato. é muito difícil de acontecer. Tipo, eu não quero ser a pessoa que vai chegar para o vice-presidente da empresa e falar, oi, querido, tudo bem? Então, aquela sua ideia que você meio que já vendeu para o seu chefe, Tá errada. ela não faz sentido. Tipo, talvez as pessoas talvez não tenha tanto mercado para ervilhas com tomate juntos. Né? Mas o legal é isso, né? O legal é que, sei lá, Sim. você pode muitas vezes ter uma ideia, e a gente que trabalha com marketing muitas vezes tem essa ideia porque a gente trabalha com muitas coisas diferentes, mas você tem que estar sempre questionando a sua ideia e sempre pronto para mudar ela quando os dados te apontam um outro caminho. Difícil, Então, nossa senhora. Mas é difícil, eu sei, tá? Na realidade, a gente sabe que política, obviamente, existe, e é isso também. A gente tem que entender questões até qualitativas, que são fundamentais. O dado não só é quant. A gente está falando aqui de um dado quant, mas o dado também é quali, mas isso é assunto para outro dia. Vamos lá, grupos etários. Então, vamos pegar o quê? 25? 18 até 70, vai? Aquela famosa ABC 18+, né? Então, vamos pegar, então, 18 a 60. 60. Se 18 a 60 tá bom. Abrange 60. 90% do meu público. E abrange uma boa parte da população também. Vamos pegar, então, 2019, só que aqui a gente vai querer isso por unidade da federação. Nesse momento, a gente gosta de todas as unidades da federação do país, mas nosso interesse é Mato Grosso do Sul. Então, visualizar, pronto. O que ele vai falar aqui ele já te dá, inclusive, população em termos de milhares de pessoas, então a gente está falando aqui que eu tenho 47 mil homens entre 18 a 19 anos de idade. Aí disso aqui, gente, é só você pegar e exportar para o Excel. Como é que você exporta isso aqui para o Excel? Salvastes, ele é XX, porque a famosa o IBGE é nosso amigo, ele não quer que a gente tenha problemas, né? Então, só por curiosidade, o ODS, mas eu não tenho Excel, não tem problema, o ODS é o tal do sistema aberto, que é o Open Document, que basicamente abre em Google Docs, Google Sheets. Vai abrir em qualquer plataforma de leitura de dados. Exatamente, né? Essa é a parte boa, eles não têm muito interesse, né, em privilegiar o sistema A ou B, isso é bem legal. Se você estiver muito preguiçoso, você pode fazer gráficos também. Eu não recomendo muito, porque os do Excel são mais legais. E você pode imprimir isso aqui. Você está indo para a reunião, você quer uma coisa rápida, legal. Isso pode ser constado, obviamente, do tablet também, outras coisas. Então, quer dizer, aí eu poderia, por exemplo, estimar um tamanho de um público potencial. Seguramente. De um outro, por exemplo, sei lá, eu quero sair do Mato Grosso do Sul e agora eu quero ir para Goiás. Então, eu posso falar, ok, vamos comparar o tamanho do público potencial que eu impactei no Mato Grosso do Sul e tentar projetar esse resultado para o estado do Goiás. A gente pode, então, já colocar Goiás aqui do lado,
porque que nem eu voltei aqui, né? Eu dei um backwards, já estava clicado Mato Grosso do Sul, agora eu quero saber Goiás também. Ele vai acabar de me dar Então, quer dizer, Goiás. de cara ele já me mostra que o estado do Goiás tem um potencial de público muito maior do que eu estou Entre 2 a 3 impactando hoje no vezes Mato Grosso mais do de Sul, né? público. Exatamente, entre 2 a 3 vezes mais de público. Se você olhar muito por alto aqui, você vê principalmente o público feminino, tá? Você comparando ali, então, 25 a 29, você tem 102 mil mulheres no Mato Grosso do Sul e 252 em Goiás. Isso proporcionalmente, se você olhar, é que eu estou olhando muito rápido aqui, mas, gente, Eu fiquei pensando agora aqui que a fama de que tem muito mais mulher que homem no Goiás, agora a gente comprovou ela com dados. Mas a gente sabe que tem, né? Claro que né, sempre tem essas piadas, tal, mas a gente sabe que existe um desequilíbrio natural, né, aí entre os gêneros. Tem muito a ver com taxa de mortalidade e tal, mas a Você está tendência tentando, no de uma longo maneira bem prazo. sutil, dizer que homem é idiota e morre mais cedo, por isso tem mais Não, mulher. mas isso com certeza. Isso é só quem tem a nossa idade e assistiu Jackass lembra dessas coisas. Então, aqui eu acho que a gente já tem Legal. pelo menos uma primeira parte, que é a questão de Não, quem, e né? outro, o que Das que eu fiquei pessoas. pensando aqui, né? Uma vez que Hum? eu tiver exaurido o meu teste no Mato Grosso do Sul, eu posso usar ele como um parâmetro e depois comparar, ok, qual o tamanho da população de Goiás, qual é o potencial de faturamento que eu tinha, se eu posso ter se eu mantiver o mesmo impacto, né? Pô, e qual Isso, que é o estado? Eu posso comparar isso com 2 ou 3 estados. Posso depois comparar pode. renda per capita de um estado com a população, E é né? isso que eu ia te mostrar aqui, porque isso a gente pegou uma das tabelas, das milhares de tabelas que eles têm, que é essa 6407. Quando você vai, né, de novo, população, pesquisa nacional para amostras do ensino, estou pegando na contínua, tá? Que é só para que dá para você pegar também a outra trimestral, mas aí não vamos entrar nesse detalhe hoje. Não, Mas se a galera pedir aqui embaixo, lá do lado de onde fica o botão de curtir o vídeo e tal, a gente pode fazer um vídeo até mais explicativo sobre qual é a função de cada uma, se alguém quiser entrar nessa vibe técnica depois. Mas por você tem umas enquanto coisas tá. loucas, é só para te dar um exemplo, tá? Tipo, eu quero saber domicílios e moradores por material do piso, por exemplo. Então, assim, tem umas coisas que são meio loucas, que no caso, assim, agora, para não vai ser o nosso interesse, mas pessoas realizariam fazeres domésticos, então quem que cuida da casa, quem que não cuida, instrução. Então, gente, naveguem mesmo sem restrição. Estou passando aqui só para vocês terem uma ideia que é muita informação. Assim, e aqui, gente, é só dar um Ctrl F, né? Vamos pesquisar, você pode entrar Eu literalmente fiquei também pensando, se aqui na você é uma empresa de lupinha. construção que vende material de construção, ou se você é uma empresa de é, incorporadora, você vai vender apartamento, você consegue, por exemplo, ter uma ideia do tipo de piso que é mais predominante Eu naquela sou região. decorador, eu sou decorador, eu sou arquiteto, eu sou, sei lá, Legal. sabe? Eu acho que é só para vocês entenderem, quer dizer, a gente pegou um exemplo, mas tem muito, tá? Não, Isso, foi legal que, assim, parece um negócio absurdo, mas se eu sou uma construtora ou se eu sou um arquiteto, aquele dado faria total sentido para mim. basicamente, tá? Então, gente, qualquer dúvida a gente tira também, se a gente puder, mas vamos então passar para o próximo passo. Então, primeiro a gente falou sobre as pessoas, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado, né, que é outro ponto. Então, a gente está falando aí do mercado automotivo como um todo, só que no teu caso você vai precisar saber tanto das pessoas que compram carros, né, compram ou alugam, aí são outros 500, mas a posse ou uso, né, digamos, propriedade ou posse de carros, em termos mais técnicos, pouco de quem são essas pessoas, agora a gente precisa saber um pouco de como é que esse mercado é dinâmico ou não, né? E as informações a gente também tem por aqui, tá? Eu peguei aqui, no caso, de novo, isso aqui eu tinha aberto, perdão, que é a PNAD contínua que eu acabei usando aqui com vocês. Só que aqui eu peguei a tal da pesquisa mensal de comércio, PMC, tá? Tem uma parte aqui chamada cartograma, que a gente não vai abrir hoje, que às vezes que a gente tentou abrir, basicamente ela monta um mapa. Depois, se vocês quiserem tentar assim, mas ela demora um pouco para carregar, então a gente não vai mexer nela hoje. Mas Pelo as bem mesmas do tempo de vocês aqui pelo no bem do vídeo, a tempo de gente vocês. não vai gastar esse tempo. Mas é a mesma informação, tá? Que está num lugar, ela está no outro. Aqui eu selecionei uma tabela específica, mas tem centenas de outras dentro da PMC, da Pesquisa do Comércio, que ela vai me mostrar, que é a 3420, índice de volume de receita nominal de vendas de veículos, motocicletas, partes e peças por tipo, no caso, e por índice, que é o índice, só para lembrar, esse 2014 igual a 100, é só para facilitar a comparação entre períodos mais longos. Normalmente, quando o pessoal coloca o índice, ele trava arbitrariamente. Só para eu entender, então. Quando ele coloca que 2014 é 100,
Se eu tiver um número, por exemplo, 10, significa que ele é 10% maior do que 2014. Se eu tiver um número menos 10... Não, se você tiver 10, significa que ele é 10% do valor de 2014. Ah, legal, E, assim, 10% do... isso. E ele pode ser menos 10, isso é menos 10% em relação ao índice. Ou não, o máximo vai ser 0. Eu confesso que, assim, eu nunca vi um índice, pelo menos até matematicamente falando, acho que o mínimo seria 0. 0. Nesse caso. Não, que eu estava pensando, é que a queda, no caso desse caso aí, a queda seria aparecer menor, né? Isso, quer dizer, vendeu 10%, tá, caiu a ficha. Tecnicamente, acho que não é exatamente 0, mas é isso. O índice mas normal. eu entendi a lógica. Então, ele vai ser 10% do ano anterior até 100% ou 110%. Se eu tiver, por exemplo... Então, o mínimo é 0 e aí qualquer coisa para cima. Tá, entendido. O mínimo é 0, a média, não é bem a média, tá? Mas o valor esperado, né? A estabilidade seria 100, que não é a média, tá? A estabilidade é 100, e qualquer coisa acima de 100 significa que está melhor do que estava está maior. Qualquer coisa abaixo de 100 piorou. Em geral, isso é para não complicar com o valor de dinheiro, né? Porque dinheiro você tem que atualizar, tem umas coisas um pouquinho mais complexas. Não, mas agora fez sentido. Legal. Exato. Tranquilo. Não, se eu estiver sendo muito técnico, você fala. Tá? Não, tá. Eu perguntei porque eu imagino que mais gente ia ter dificuldade de entender isso, não relaxa, todos. Sim. Mas índice é muito comum nesse economês, tá? Que a gente fala também da coisa, então não precisa alterar tanta coisa aqui, não, que a gente faz só, vamos pegar só de maio. A gente até peguei em maior valor aqui, tá? Mas vamos pegar um exemplo aqui simples, e unidade da federação de novo. Nesse Brasil caso, vai deixar Brasil ou vai ficar Brasil como comparação? Aqui, lembra que a gente até tentou da última vez e ele não é. Veja que ele tem 12 unidades da federação. É verdade. Esse não tem Mato Grosso do Sul, né? Isso. Nada contra Mato Grosso do Sul. Até temos amigos que são de lá. Mas a questão é que eles focam em determinadas praças que não que são mais representativas, acho que essa não é a palavra, mas que elas vão dar mais informações no total geral. Então, foram escolhas de quais eram lugares que iam ser representados. Legal. Exatamente. Então, nesse caso aqui, a gente pode pensar, posso usar em tese Goiás? Posso. Como um proxy, né? Mais próximo do Centro-Oeste? Posso. Então, aqui, o que eu fiz aqui do lado? Eu peguei exatamente isso, né? Eu já tinha feito essa mini seleção de Goiás aqui, e você, na verdade, vai... Opa, desculpa, voltando. Já tinha feito essa mini seleção de Goiás aqui, e agora você simplesmente visualiza. Isso aqui sozinho, ele te diz a informação que você tem. Que, comparado com 2014, agora em maio de 2021, esse setor está 86,3. Isso é bom, é ruim? Olha... Ele está menor do que em maio. E outra coisa importante, não é que ele está menor que o mês passado, ele está menor que em maio de 2020. Comparado com a base que ele vai estando aqui. Agora, olha que coisa interessante. Aqui não ajuda muita gente. Por quê? Porque eu só peguei um mês. Se a gente pegar tudo, claro que vai ficar aquela coisa impossível de ver. Então, você pode selecionar o range, né? Quão para trás você quer ver. E, gente, é simples assim, é só clicar aqui. A gente podia pegar até maio, você acha que mais de um ano? Eu vou pegar, vou só para mostrar para a galera legal. O potencial. Na verdade, ele vai até, gente, ó. Tá? 2 anos, então, até maio de 2019. Ele vai até 2000, nesse caso, tá? Entendi. Mas vamos, para a gente não complicar muito a vida, vamos pegar esse periodinho. Então, voltando aqui para baixo. Então, o que ele vai me falar é o seguinte, olha, comparado com esse índice, o que a gente vai ter aqui? Significa que em janeiro de 2019, comparado a 2014, que é 100, ele estava 33,5% abaixo de não sei o que, na verdade, abaixo, etc. No fundo, para não complicar a vida, veja, o Brasil ele estava relativamente indo bem, então voltou, por exemplo, outubro de 2019, praticamente ele entrou... Empatou com 2014. E aconteceu alguma coisa aqui, gente, em março de 2020, que diminuiu isso. O que será que aconteceu? Né? Agora, veja o que é interessante em termos de Goiás, né, que a gente está usando como proxy. Goiás já vinha meio cambaleando, né, assim, mais baixo, deu uma subidinha aqui, volta. Janeiro de 2020, ele volta a subir, cai em fevereiro, sobe em março, cai em abril, só que em abril ele mantém um nível que já comparado com o Brasil, ele até segurou relativamente bem, né, o tranco ali da pandemia, que faz sentido. Quando a gente analisa em termos até de compra de automóveis, a gente sabe, por exemplo, que agronegócio é uma coisa que teve, na verdade, um impacto positivo, que a gente fala em termos econômicos, né? Sofreu menos, né?
Não, na verdade, não Sofreu. sofreu, não. Na verdade, o agronegócio ele teve benefício, porque teve mais demanda, teve aquele mercado internacional e tal. Entendi. Você sabe que tem um perfil de renda, né, em geral. Tem muita desigualdade em Goiás, né, na região centro-oeste em geral também. Mas, em geral, quem é mais rico tende a comprar uns carros até para andar em fazendas, são os carros mais, né, mais caros também. E isso deu uma Se eu não me segurada. engano, quando eu fiz um estudo para empresa, Uhum. Campo Grande, Goiânia e tem mais duas cidades que têm um índice de caminhonete per capita mais alto do Brasil. Não duvido. Isso porque talvez você depois olhe o Distrito Federal também, tá? Porque o Distrito Federal ainda tem um outro fator que, se você olhar, o Distrito Federal ele é péssimo para você usar como referência, porque ele tem uma área pequena, né, concentrada E ali, uma renda per capita muito a alta. renda altíssima, né, um grau, é tudo desviado. Por quê? Porque é capital, né, normal. Mas aqui, só para a gente também fechar esse pontinho aqui, isso aqui mostra, por exemplo, né, isso é um dos índices que a gente pode usar, que quando você olha a recuperação, ou seja, a tendência ali, principalmente a partir de março e abril de 2020 para cá, não esqueça que Goiás é o de baixo, né? E o de cima é Brasil, para comparação, você vê que Goiás ele tem uma recuperação um pouco mais segura, principalmente nesses últimos 3 meses do ano, que foram nesses últimos 3 meses da pesquisa que foram péssimos, que é março, abril e maio de 2021. Então, se você olhar, eles estão seguindo numa tendência boa, em tese, né? Que nem o resto do país, que também está voltando, né, a dar esse ramp-up. A gente sabe, e aí vem o lado, né? Só que a gente sabe o lado qualitativo também, por isso que é importante saber das notícias. A gente está falando de um setor que agora tem aquele ponto, vocês devem estar sabendo, da questão dos chips, que está tendo um problema de supply chain fortíssimo, de produção também global. Então, o setor automotivo ele está sendo seriamente afetado pela falta de chip mesmo. Chip, gente, para carro. Chip, tipo chip de celular, tá? Chip. Processador, né? Processador, né? E tá bizarro esse problema, tá? Depois dei uma E bugada aí tem na uma série notícia. de coisas acontecendo, né? Eu que estou muito dentro desse mercado, eu tenho visto, né? Você tem a mudança de, principalmente em capitais, as pessoas começando a usar carro alugado como carro do dia a Exato. dia. Você tem uma mudança da venda do público B2C para o público B2B, que seria grandes locadoras, tanto locadora que loca para o cliente final como para motorista de Uber. Eu estava Perfeito. vendo um dado que pela primeira vez teve mais vendas para B2B do que para B2C. Então, quer dizer, você tem. Faz sentido, de certa maneira, porque o B2C está seriamente comprometido ainda, né? E tem a questão dos seminovos também, que é um mercado, né, que o pessoal acha que está um pouco. Eu acho que algumas grandes montadoras estavam um pouco ainda relapsas em termos disso, e agora que estão acordando, né? A gente sabe que tem outros problemas, mas esse mercado ele Mas, ô está Pedro, sofrendo uma uma coisa que eu acho recuperação. legal é que a gente está olhando esses números e olha as conversas que já estão saindo Sim, sim. em cima do número, né? A gente está só batendo um papo, a gente nem está fazendo nada muito sério Não, não, e a a gente gente já poderia. começou a ter uma série de conversas que podem impactar um planejamento para quem vende para esse mercado. Seguramente. E isso é um ponto assim, por isso que a gente falou, isso aqui é muito mais o início da coisa, só que a diferença é que é um início de qualidade. A gente está falando aqui de um dado que, com todo respeito a quem. Não, desculpa, sem nenhum respeito a quem pensa diferente, tá? O IBGE é uma puta instituição, é uma senhora instituição. Assim, ela tem um respeito internacional mesmo. Cara, é o IBGE, gente. A gente Temos que cresceu. tomar cuidado para não estragar ele, mas esse também não é papo para o momento. Exatamente. Vamos em E frente. tem gente, não, e eu acho que é importante também a gente falar que tem gente muito boa lá. Na verdade, a maior parte das pessoas são muito boas, os estatísticos, todos os técnicos são excelentes. Então, acho que quando a gente usa esses dados, a gente está usando um dado não só que ele é excelente em termos da coisa, mas a gente também pega um dado que ele, se eu falar qualquer pesquisa, não, esse dado aqui é do IBGE. Então, né, Legal. isso é bom. E por último, acho que aqui, só para a gente ver agora uma coisa mais do Sidra, né, em ação, a gente vai falar um pouco também de renda, né? Só para a gente ter uma ideia aqui do que a gente tem. Então, a gente falou sobre comércio, e aqui a gente vai usar de novo, que a gente falou do PNAD, né? Da PNAD contínua. Essa aqui, que é a PNAD, vocês vão ver duas, tá? Que eu só abri para vocês verem. Tem a PNAD, que é essa Pesquisa Amostras Domicílios, que ela para em 2015, não porque ela deixou de ser feita, é porque ela foi, digamos assim, reconfigurada nessa pesquisa que é a PNAD contínua. Tá? Que aí tem Então, teve mensagem. uma mudança do perfil de captação de dados e aí eles separaram em um Basicamente, dado. mas eles, obviamente, como é IBGE, eles mantiveram toda a parte de o retrofit, digamos assim. Uhum. Vamos pegar essa trimestral, que ela é mais fácil, não vou explicar o porquê agora, mas confiem, tá? Ela é mais fácil a gente ver, porque ela tem o tal do trimestre móvel e tal.
Vamos pegar Sem aqui. problema. Vamos no fácil. Não, confiem, tá? Aqui a gente está falando principalmente de métricas que são relacionadas à renda e trabalho, né? Trabalho e renda, que o pessoal fala que é uma das coisas mais importantes se você quer saber se as pessoas têm dinheiro para comprar. Então, vamos entrar aqui, por exemplo, desocupado, rendimento médio da população ocupada com rendimento de trabalho, por exemplo. Tem outras formas até de a gente calcular isso, mas vamos dar uma olhada nessa aqui só para dar uma facilitada. Vamos pegar por grupo de idade. Eu sei que homens e mulheres é importante mesmo, vamos pegar. Não, mas só para a gente ter uma noção. Então, aqui sempre vai achar, de novo, o Sidra, né, gente? Então, nada de muito bizarro, ou seja, não tivemos que pagar nada, não insiram cartão de crédito se for pedido, porque não tem. 5430, ele fala tudo, notas, então isso é importante, só para vocês... estou curioso em relação à metodologia. Sempre tem aqui, então isso, fiquem tranquilos. Formato, ou seja, tabela dinâmica, quem já mexeu em Excel vai saber, todas as possibilidades de variável que eu quero. Então, nominal, blá, 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 pessoas de 14 anos, é isso. Em geral, é o primeiro que está selecionado, né? User Experience, gente. Então, por exemplo, para mim, eu já poderia, aí me pergunta, né? Como eu estou trabalhando com o público que dirige, eu poderia não pegar 14 a 17, por exemplo. Pode. Na verdade, provavelmente a gente não vai pegar 14 a 17. A gente torce que essas pessoas não estejam dirigindo. Dirigindo, né? Exatamente. Até porque eu acho que qualquer coisa de seguros ou similares não seriam cobertas, né? Se você não tem juridicamente falando. O trimestre, né? Vamos deixar o primeiro trimestre de 2020, tá? E aqui a gente pode pegar depois outro, mas só por, né? Deixa eu te perguntar, vale a pena a gente, por exemplo, pegar o primeiro de 2020 e o primeiro de 2019 para a gente poder também dar uma olhada nessa relação? Ou não vale a pena? Acho que depende muito do teu objetivo, tá? Eu não sei se esse teu dado, nesse momento, para isso, ele vai fazer sentido ser comparativo. A não ser, claro, que você tenha que fazer uma pesquisa para defender, digamos assim. Tipo, entendi, defender um ponto de, por exemplo, uma das coisas que eu tenho batido com o meu sócio, por exemplo, é que a gente está com uma dificuldade de vendas, porque eu acredito que o dinheiro discricionário do nosso público diminuiu. Famosa renda disponível líquida. Exato. E aí, por exemplo, se eu quisesse, eu poderia usar as duas para fazer um pouco dessa comparação. Pode. Aí você pode fazer, não precisa nem ser doce, você pode fazer aí a série histórica inteira, né? Que aí você vai ver lá aquele gráfico bonito, aquela coisa toda. Legal. Enfim, mas como a gente tem pouco tempo hoje, vamos no simples, só para o pessoal ter uma ideia. Mas te garanto que caiu, tá? Até pelos dados, porque alguns dados você acaba sabendo quase de cor. Né? Assim, toda essa parte de renda... você que trabalha com isso o tempo todo já tem algumas coisas que estão cravadas na cabeça. Exatamente o normal, tá? Mas nessa parte ela caiu substancialmente. O Brasil ele aumentou a desigualdade, isso aconteceu nos últimos meses, infelizmente, né? Porque a gente já tinha uma desigualdade alta. Uma das maiores do mundo, né? E desigualdade é ruim, né, para a economia em geral também. Sim. Mas, e além de aumentar a desigualdade, ele também diminuiu um pouco a renda no geral por razões óbvias, né? O choque da pandemia, ele é um choque grave. Grave, assim, gravíssimo em termos de não só da saúde pública, que isso é normal, mas em termos de afetar a atividade econômica. O que a gente tem aqui, só para, né, dar uma resumida? Informação direto no ponto. Aqui ele está em reais, tá? E se assustem um pouco, tá? A gente está falando Brasil. Então, renda média do trabalho principal, ou seja, mensal, que a gente está falando aqui, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas. Eu gosto do IBGE, que é tudo muito bem descrito, né? Pelas pessoas de 14 anos ou mais ocupadas na semana de referência, ou seja, não é pessoa que estava desempregada, isso aqui é de pessoas empregadas. Então, quer dizer, esse número não está sendo puxado a média para baixo por gente sem emprego. Então, isso é valor só calculado com pessoas que estão trabalhando. Só, exatamente. Ocupadas na semana de referência, ou seja, habitualmente, já está pegando tudo ali para evitar distorção. A gente vê que, no caso, o Mato Grosso do Sul, mesmo assim, ele está em linha, né? Um pouco a mais até do que tem no Brasil. A gente, claro... Nessa faixa está um pouco a mais, na próxima está um pouco a menos. E quando você começa a ver que era 2.190... Vamos pegar uma pessoa padrão aí de 30 anos. Em tese, se ela morasse no Mato Grosso do Sul, a gente poderia esperar que ela estaria recebendo algo em torno aí de 2.194 de rendimento do trabalho. Isso aqui, se eu não me engano, é bruto, tá? Só para... porque eu acho que é rendimento nominal, se eu não me engano, é bruto. Então, se você parar para pensar que a gente está falando aí, talvez, de um casal com 2 filhos, então, isso não é familiar, isso é, né, pessoa. Mas vamos colocar aí, você gerenciar uma casa com R$ 4.300 na média... Não é muito simples, tá? Aí você vai falar, isso vai me ajudar a ter exatamente a ideia de quem que é o meu cliente? É o início.
porque depois aí a gente vai ter que fazer um deep dive, principalmente em relação a como as pessoas gastam, né, o dinheiro. Aí tem um POF, tem outros pesquisas. Eu posso entrar muito rápido aqui, só para... Eu lembro que você me mostrou o dia que a gente estava dando uma É conversa o sobre o tal do tema. POF, tá? É que o POF a gente não vai entrar no detalhe hoje, porque ele é um mundo. Mas é uma pesquisa que a última versão foi 2018. Ela basicamente pega tudo que as famílias gastam e ele analisa a proporção de cada coisa. Então, é a pesquisa mais completa possível. E, mas é 2018. Sim, mas a proporção continua relativamente parecida. Aí aqui, quando a gente fosse falar despesa monetária por classe, segundo tipos de despesa, aí você entraria aqui, depois para selecionar tipo de despesa. Lembra que a gente fez isso? Então, despesa total. Aí aqui a gente entrou com transporte. Né? Transporte. O transporte, aí a gente pegou tipos de transporte, clicamos. Mas vocês viram, gente, o Sidra é o mesmo lugar, tá? Aqui eu vou pegar todas, mentira, eu vou colocar para variar. E aqui, obviamente, também tem Mato Grosso do Sul. Então, que Quer dizer, rápido. aí eu começo a poder ter uma ideia do com que, quando o meu público gasta com carro, e outra, eu tenho uma ideia, eu não quero entrar em detalhes agora também para ver tanto, mas eu sei qual é a faixa de faturamento do meu cliente. Exato. Então eu Principalmente consigo aqui, olhar aqui e eu consigo ver, ok, eu tenho 2 perfis de clientes principais, como que os 2 perfis hoje estão gastando dinheiro em relação a transporte e o quanto desse dinheiro estaria disponível para eu tentar... É isso. No bom sentido, mas estaria disponível para tentar morder. Não, o pessoal fala share of wallet, né, essa expressão, mas você está, na verdade, calculando o wallet aqui. Porque você só pode ter share of wallet se ela não está comprometida. Então, é o que a gente vai falar aqui, e, gente, de novo, não é, a gente sabe que o dinheiro em 2018 ele tem valor diferente do dinheiro em 2021. Mas o mais importante aqui é você calcular principalmente em termos de proporções. De proporção. Né? Então, R$ 62,20. Vamos dizer o seguinte, uma pessoa que está ganhando 2.350, ela está gastando mais ou menos 62 com gasolina. É isso. Então, você está falando aí o quê? Em termos mais rápidos, deixa eu pegar aqui uma calculadora, mas a gente está falando aqui de... Eu não vou exportar isso para o Excel, não, tá? Agora. Não precisa, até porque a gente não vai ter tempo para isso. A gente está falando aí mais ou menos de 2,64%, né, de gasto com gasolina. Gente, isso é muito, tá? 2,64% da renda, da despesa da pessoa ser com gasolina é muita coisa, tá? Legal. E acho que é isso, assim, gente. E aí, Pedro, porque pra gente, o pessoal que já está aqui acompanhando, tenho certeza que eles estão curtindo o vídeo, mas você tem mais alguma coisa específica que você acha que vale a pena a gente mostrar, ou você acha que já deu para eles terem uma ideia da infinidade de possibilidades, né? Eu acho que é o Sidra, né, para mostrar que ele é fácil de mexer, para mostrar que, cara, tudo que você precisa do IBGE está lá. É óbvio que esse tipo de informação a gente não passaria para um pitch, né? Não seria só com essas 3 informações ou 4. Claro que a gente ia, né, trabalhar. Não, é lógico. Eu, como planner, quando eu vou fazer um planejamento, eu ia olhar esses dados e ia tirar o que faz sentido, porque eu vejo muita gente, inclusive, quando eu pego trabalhos de alunos meus, enchem de dado de pesquisa para ocupar slide. E você fala, não, no planejamento você só coloca o dado que vai embasar alguma coisa. Então, né? Essa é a maior dificuldade de todas, porque o dado em si, assim, óbvio que tem a dificuldade de saber o que você está lendo, isso é importante, que é o data literacy, né, que eles chamam, é de você entender o que significa, é de você saber que, tipo, uma pessoa não pode ter, digamos assim, né, que se você achar alguma coisa de 1.500% de variação, isso é esquisito, esses filhos. Mas tem esse ponto também que, assim, a gente tende a achar que quanto mais, melhor. E ao contrário, ainda mais hoje no universo de internet, não é o dado tem. O que a gente tem que saber é qual dado eu quero e outra, principalmente qual dado faz diferença. E aquilo que eu tinha te falado também, e qual dado eu tenho possibilidade de ter. Porque isso é aquilo que trouxe. Cara, eu posso ter o dado da despesa familiar das pessoas com chiclete, na média, eu posso. Pago a Nielsen, vou pagar a Nielsen, vou ter esse dado. E esse dado vai estar super preciso da Nielsen. É a melhor fonte que você tem para isso. Só que é muito caro. É caro que eu falo. Vai valer a pena para o que você tem a ganhar com aquele dado, né? E é isso, assim, então eu digo muito isso. Faz sentido. Use os dados. Use os dados com parcimônia, né? Então, assim, tá. Eu vejo muito, como eu falei, em trabalho de aluno. Coloco um monte de coisa na pesquisa. E aí eu pergunto, tá, para que você colocou isso aqui? Sim. Porque eu achei essa informação, tá, mas essa informação te ajudou a planejar alguma coisa ou te ajudou a convencer a pessoa daquele outro lado?
Exatamente. Senão não tem que estar lá, não É tem que. porque O as dado pessoas você não estuda, fazem. Não, o e as pessoas dado. não fazem muita diferença entre o trabalho da pesquisa, que elas fazem, que é tipo, né, a parte de levantamento de dados. Aí sim, aí você vai puxar Deus e o mundo. Aí você vai, cara, e é um processo, cara, você vai, entre aspas, perder tempo. Porque você vai ter. A maior parte do que você vai ler não vai servir. E assim, O isso seu deixa a gente em papel como desespero. profissional é filtrar e deixar É só o que claro. importa, Por isso que né? a tal da revisão de literatura lá, que o pessoal não gosta muito de fazer, mas o processo é similar. Você tem, sei lá, 100 fontes de dados, você vai ter que ler, de certa maneira, as 100, para você chegar à conclusão que 3 são úteis para o teu problema. Só que a vantagem é que você tem certeza que essas 3 são realmente as melhores dentro do teu contexto, né, dentro das limitações, para isso. Acho que essa é a questão. Assim, não tem mágica, né? É fazer aquilo dentro do tempo adequado, e nesse ponto o IBGE é uma, desculpa a expressão, mas é uma puta mão na roda. Porque o jeito que eles Excelente. colocam a informação para a gente, cara, e tá tudo aberto, cara, isso aí não. Não vou dizer que não tem dinheiro que pague, porque tem. Mas é bom saber que está disponível, né, para a gente. Legal. Pedro, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. O papo foi Imagina, eu mando um incrível. Pix depois para você, tá? Eu mando. Eu já tinha trabalhado com dados do IBGE, mas como eu falei, geralmente eu recebia isso pronto, né? Então foi muito legal eu dar essa navegada e descobrir como que faz isso. Te agradeço aí pela boa vontade de fazer Imagina, isso. Quem isso. quiser acessar o Pedro, o LinkedIn dele vai estar aqui embaixo, tanto para fazer pergunta, quem quiser contratar ele aí para fazer esses Bom também. estudos. E, Pedro, então, se houver uma demanda aqui, a gente grava um outro vídeo. Vamos fazer mais, é legal isso. Porque eu acho que tem demanda assim latente, até para a gente ajudar um pouco as pessoas, que esse momento que a gente sabe que o país está passando, se a gente conseguir fazer com que elas evitem, né, perder um pouco mais de dinheiro em planejamento, sabe, com iniciativas comerciais até um pouco mais duvidosas, sejam mais assertivas nos planejamentos, se a gente conseguir ajudá-las com isso, putz, eu acho que já é uma mão na roda que a gente ajuda as pessoas em geral. Fico feliz. Gente, Obrigado pelo então, convite. muito obrigado pelo tempo de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.